זקן יושב לבד ומחריש, לאן לפנות שאלתי, לשמאל או לימין, תלך ישר כך הוא אמר, ישר ותאמין, אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים שבלב. Temos visto as imagens de Jerusalém, uma cidade bonita, muito especial, moderna. Mas pessoal, junto com as imagens, chegam as perguntas. É que a cidade sempre foi assim? Como era 2000 anos atrás? E há 3000 anos, como era? Meu nome é Ofra Yuval Amor, de Goldland Tours, projeto Terra Santa Experience. E nós vamos compartilhar agora nossa palestra para compreender muito melhor, bastante melhor, a Jerusalém e principalmente o Muro das Lamentações. Então, pessoal, vamos começar. Primeiramente, eu preciso todos vocês comigo, chegar todos vocês aqui, chegando a Jerusalém. E agora que estamos já em Jerusalém, vamos um pouco mais perto, vamos até a Cidade Velha. Estamos chegando na Cidade Velha de Jerusalém, pessoal, e dá aqui para ver as muralhas. Temos as muralhas de Jerusalém. Podemos apreciar tudo isto. Podemos apreciar também a esplanada do templo. É muito importante isso, pessoal, saber onde nós estamos. Imaginem todo isto, é um lugar que parece aqui enorme no mapa do Google. Mas a verdade, pessoal, que se nós estamos aqui mesmo, todo o que temos, a Cidade Velha de Jerusalém, é 1 km² só. Para compreender isso melhor ainda, quero mostrar a vocês esta imagem da cidade. Ok? Talvez agora a imagem não é muito clara para nós. Nós só estamos começando a palestra, só estamos começando a profundizar neste tópico. Mas quando nós voltamos para aqui, porque aqui é onde o que vamos ter ao final da palestra, quando voltemos para aqui, prometo a vocês que estará tudo muito mais claro, muito mais fácil de compreender, ou muito mais compreensível. Gente, temos aqui as muralhas, e esta é a esplanada do templo, ok? Este é o muro, lembrem vocês sempre que nestes momentos o norte está acima, norte, sul, leste, oeste, muro ocidental de contenção da área do templo. E esta área, aqui o que temos, é o Muro das Lamentações. Mas não é assim como começou tudo. Gente, a verdade, quando nós queremos compreender como tudo começa, para compreender como nós chegamos até aqui, temos que chegar bem longe, para aqui, mais ou menos. Quando ainda as pessoas eram nômades. Sabe, antes de começar a ter a primeira casa, as pessoas chegavam, caminhavam de um continente para outro, dentro do mesmo continente. Cada tribo ou cada região, cada área tinha suas pessoas que estavam caminhando como um grupo, de um lugar para outro. Este mapa que temos aqui, a verdade, este mapa é um mapa esquemático do mundo que está nos mostrando como foi quando tinha que desenhar tudo de uma maneira prática. A verdade é que o mapa este é do fim do século XV, princípio do século XVI. Falo isso porque aqui temos a América, que é a Nova Terra. Mas, pessoal, este mapa está nos comentando como foi quando está esquematicamente falando do mundo, quando aqui temos os diferentes continentes. Agora, temos Ásia, e este continente que está perdido aqui, Ásia. Temos África, uma outra pétala, e temos Europa. No centro do mundo conhecido, temos Jerusalém.
Mas, pessoal, falamos que, ao princípio, as pessoas, as tribos eram nômades. Vamos dizer, mais ou menos 14.000 anos atrás. Ok? Nessa época, não tinha Jerusalém no centro. O que estava no centro é o que nós estamos chamando a Terra Santa. Porque praticamente se você caminhava da Ásia para a África, ou de África para a Europa, ou também se estava conectando Ásia com a Europa, tinha que passar por esta terra. Esta terra, a Terra Santa, é como um ponte no meio dos continentes. Ok? Quando nós falamos de Jerusalém, falamos um pouco depois, mais ou menos da época de Abraão. Vamos continuar com isso, pessoal. Então, quando nós começamos a falar que Jerusalém vira o centro do mundo, a verdade é que vira o centro do mundo a partir do cristianismo, a partir do quarto século da era cristã. Então, é que Jerusalém já é colocada como o centro do mundo conhecido. Antes não era o centro do mundo, era o centro do judaísmo só. Mas, pessoal, novamente falando de Jerusalém, que é o que temos ao princípio, quando começa Jerusalém? Então, para compreender isso, vamos pela topografia de Jerusalém mesma, para nos poder localizar melhor, ok? Isso é o que temos. Então, temos aqui as muralhas de Jerusalém, dá para ver também o Monte Moriá, a esplanada do templo. Assim é como nós chamamos ela. Gente, o Monte Moriá não tinha nada. Na Bíblia é lembrada como a terra de Araúna. Nós estamos falando de Jerusalém, da cidade, que também tem várias vezes mencionado seu nome. Um monte de vezes está mencionada já no livro de Gênesis. É incrível, mas lá já está mencionada que Abraão passa pela cidade mesmo. Okay? A cidade como que... O livro de Gênesis como que está nos dirigindo para isso. Mas verdadeiramente a cidade vira judia quando o rei Davi conquista a cidade dos jebuseus. Eu estou falando há 3.000 anos atrás. 3.020 anos atrás, para ser mais exata. Ok? Então, o rei Davi conquista a cidade de Jerusalém. No norte da cidade de Jerusalém, temos a terra de Araúna. Essa terra de Araúna é a maneira de falar do Monte Moriá. Ok? E por isso, por causa do Monte Moriá, Davi já sabe que essa é até a cidade que vai ser a sua cidade. Ele chama ela a cidade de Davi e chama também avisando a cidade mesma que será a minha capital eterna, a capital eterna do povo de Israel. Assim é como ele fala. E nós ainda continuamos com o mesmo exatamente. Então, pessoal, temos a cidade, lembram as muralhas, aqui neste desenho temos as muralhas em verde. E dá para ver também a esplanada do templo. Assim a cidade como foi crescendo. Mas, pessoal, temos uma coisa bem especial. A cidade foi crescendo e continua crescendo praticamente até que depois... לשמאל או לימין, תלך ישר כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים. Verdadeiramente a cidade foi crescendo por causa de ser a capital, sendo a capital do império. E aquele império que depois da morte do rei Salomão vai se dividir, ficando no norte o reino de Israel e no sul o reino de Judá, com capital de Jerusalém. Fim do século VIII, fim do 8º século antes da era cristã ainda, o reino de Israel vai assumir. E muitas pessoas do reino de Israel estão fugindo para Jerusalém. E a cidade continua crescendo, porque é a maior. E agora vamos fazer uma pequena pausa. Okay? Eu quero falar um pouco do templo mesmo. Porque depois de tudo, quando nós estamos falando do Muro das Lamentações, pessoal, estamos falando da esplanada do templo. Assim que temos que lembrar isso. E como que o templo, e por que o Monte Moriá vira o monte do templo? Pessoal, quando começamos a falar da tradição judaica,
Então, no livro de Gênesis fala para nós que temos, ao princípio, uma tremenda bagunçada, todo misturado, uma coisa incrível. E fala no livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio foi toda uma bagunçada, e agora desce o anjo de Deus, desce e começa a colocar as coisas em ordem. Pessoal, é interessante, porque nós no mundo temos montes sumamente altos, extremadamente altos. Sin embargo, o anjo decide chegar justamente ao Monte Moriá. Okay? E o Monte Moriá, só para vocês compreender, tem só 750 metros de altura. Não é o monte mais alto do mundo. Tem muitos que são muito mais elevados. Sin embargo, ele chega para aqui. E acima do Monte Moriá, deste monte, o Monte Moriá, é que ele começa a colocar as coisas na ordem que tem que estar. Primeiro separa a luz das trevas, depois separa as águas da cima das águas de embaixo, e assim sucessivamente vai colocando os animais, os peixes, até chegar ao sexto dia. E o sexto dia temos a criação do homem. Pessoal, lá não é que acaba tudo. A verdade, depois temos mais um dia. Temos o Shabat, que lá é criado o descanso. É maravilhoso dia. Não acreditam vocês nisso? Acham assim? Eu acho. Então, pessoal, tudo isso é feito aqui no Monte Moriá, ok? Estamos vendo aqui o Monte Moriá. Na cima do Monte Moriá é aqui onde é feito todas as coisas. E ali não acabam as coisas, pessoal. Vamos continuar lendo o livro de Gênesis? Gente, é que a partir... Isso faz parte da tradição, mas a partir daquele momento nós começamos lendo a Bíblia, encontramos o Monte Moriá. Primeiramente, quando Abraão quase sacrifica seu filho Isaac. Imagine. Isso foi no Monte Moriá mesmo. Ok? Depois, temos assim, quando voltamos para David, ok? David conquista Jerusalém, então ele compra a terra de Araúma, e no cima do Monte Moriá, que é um lugar que já tem sua santidade, já é sagrado, já é consagrado, ok? A Bíblia já está nos falando disso. Acima vai ser colocado o tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo que estava com as pessoas, com a gente, com o povo de Israel no deserto, esperando ter o lugar indicado para ser a casa de Deus. Okay? E ali é que o rei Salomão vai construir o templo. Gente, não estou falando do primeiro templo, estou falando do templo, porque isso é o que o rei Salomão sabia que estava construindo. Ele estava construindo o templo de Jerusalém, que foi construída pelo rei Herodes. Ok? E continuamos, voltamos pela história. Então, o rei Davi conquista, temos a destruição de Jerusalém, destruição do templo no ano 586 antes da era cristã, e o exílio para a Babilônia. As pessoas, o povo de Israel é levado para a Babilônia, não porque era o povo de Israel, é porque era tradição naquela época. Você conquista, você leva o povo conquistado, ou que manda parte pela cidade conquistada, deixa alguns aqui, manda outros para ali. É a maneira de saber que você continua sendo o conquistador dessa tradição. Mas, 50 anos depois da destruição de Jerusalém, Ciro, o rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Quando ele conquista a Babilônia, ele fala para todos os povos conquistados que ele permite e vai ajudar eles, aqueles que vão querer, voltar para suas terras. A verdade é que já estavam todos assimilados, portanto, já estavam todos misturados com os locais. Ninguém estava precisando, ninguém estava desejando. Os únicos que estavam nesse plano de querer voltar para suas terras eram os judeus. Eles vão aceitar a proposta do rei Ciro, e quase 20 anos depois de ele conquistar Babilônia, vai ser construído novamente o templo. Só que agora já todos sabem que este é o segundo templo. E a partir deste momento fala-se do templo de Salomão como o primeiro templo, porque foi o templo que foi construído primeiro. Isso dá para vocês deixa compreender que nós somos muito originais com os nomes, pessoal. Lembrem disso, a nossa originalidade vai se mostrar em várias partes. Nas palestras que vêm também, mas agora dá para ver. Estamos falando do segundo templo, porque foi construído o segundo. Antes de ser construído, juntamente com isso, estamos vendo que temos a cidade de Neemias. Neemias, pessoal,
Ele construiu a cidade praticamente naquele mesmo lugar que foi a cidade de Davi. É o que temos aqui em azul, pequenino. É a cidade com que vai crescer exatamente como foi com a cidade de Davi, que passa a ser a cidade de Salomão, dos reis que chegam depois até o sexto século, ok? A cidade vai chegar, só que agora vai crescer muito mais rápido, ok? Temos aqui nesta maquete que está nos mostrando como foi. Aqui é o sul, norte, leste. Nós estamos olhando como que eu estou olhando do leste e oeste na outra parte. Gente, aqui é onde foi a cidade de Davi, então temos a parte das muralhas, e aqui é onde foi o templo. O segundo templo, ao princípio, aquele templo que foi construído pelas as pessoas que voltaram da Babilônia, era bastante modesto, muito pequeno, relativamente pequeno, muito modesto. A cidade continua crescendo, ok? Gente. Então, pessoal, lembram que estávamos falando da nossa originalidade? Vejam, nestes momentos, as pessoas que voltaram da Pérsia e que construíram o segundo templo, elas estavam pagando impostos, as taxas, pelos persas. E, portanto, esse período nós chamamos período persa. É incrível, certo? Agora, os persas continuam, e o período persa continua também para nós. Até que no ano 333, antes da Era Comum, antes do cristianismo ainda, chega Alexandre Magno, grego. Ele chega e conquista a região toda, incluindo a Terra Santa. Pessoal, começamos a pagar os impostos pelos gregos, ou Hellas. E, portanto, muda historicamente o nome do período. E agora nós estamos no período grego, ou helênico. Ok? Depende como vocês vão querer. É o mesmo. A segundo século antes da era cristã, temos uma rebelião de repente. A rebelião é liderada pela família dos Hasmoneus. É uma família de sacerdotes. Vamos falar um pouco mais das festas judaias que tem que ver com as rebeliões, com todas as coisas, em uma outra palestra. Mas aqui simplesmente vou falar que essa rebelião acaba com a autonomia local. E essa família dos Hasmoneus vira a família real. Okay? A partir desse momento nós temos um rei Hasmoneu, cada vez vão sucessivamente um detrás de outro, e no período dos Hasmoneus, a cidade vai crescer. E se assim temos um pequeno mapa da cidade, temos a cidade de Davi, o que foi a cidade de Davi, o que foi a cidade no período até os Hasmoneus, o lugar do templo. Essa pequena partezinha que temos aqui, este pequeno bairro, é um bairro adicionado pelos Hasmoneus, ok? Gente, o período dos Hasmoneus acaba quando chega Herodes. Ele vira o rei. Herodes, este mesmo mapa que nós conhecemos, quando ele chega, vai mudar. A partir desse momento, o mapa de Herodes, da cidade, do período de Herodes, vira desta maneira. לשמאל או לימין, תלך ישר כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים. A cidade, no período de Herodes, estava um pouco diferente do que nós conhecemos dos Hasmoneus. Basicamente é a mesma, só que vira uma das cidades mais esplendorosas que existem. E principalmente porque o que Herodes está fazendo é construir a esplanada do templo e ampliar o templo, ok? Temos que ele está ampliando. Bem, aqui temos a cidade de Davi, temos a parte sul da cidade, a parte adicionada pelos Hasmoneus, mas o esplendoroso, e isto que temos aqui, uma esplanada, que é chamada esplanada do templo. E o templo mesmo que é ampliado, uma coisa incrível, pessoal. Para compreender isso, tem que
pensar que aquelas pessoas, naquela época, falavam que se você não tinha visto o templo, você não sabe que é beleza. Mas voltando para este mapa, gente, não é suficiente só isso. Temos mais uma coisa para falar aqui, voltando ao mapa. Temos também a fortaleza de Antônia, ok? Que está aqui. A fortaleza de Antônia é construída pelo rei Herodes, homenageando Marco Antônio, mas é principalmente para cuidar do templo. Esse é o propósito que tem no princípio. E, fora disso, mais uma coisa muito especial que temos é este monte, que é o Monte das Oliveiras, hoje, ok? Naquela época também foi o Monte das Oliveiras. E temos o Vale do Quidron, que separa do Cedrão, que separa eles. Pessoal, para nós compreender isso um pouco melhor, mais uma imagem um pouco diferente que temos. A cidade de Davi, o que foi a cidade, como foi durante o período do primeiro templo, é aquela mesma que cresce e continua depois no período do segundo templo, praticamente chega muito rápido ao mesmo tamanho, ok? É também chamada cidade alta por causa da altura, está mais alto. O que é adicionado pelos Hasmoneus. Gente, agora temos mais uma coisa falando da nossa originalidade, ok? A primeira muralha que temos no norte, porque no sul não mudam, mas a primeira que temos no norte, ok? Os arqueólogos vão chamar essa muralha primeira muralha, ok? E aquela outra que está construída, que foi construída pelos Hasmoneus no segundo século antes da Era Comum, nós chamamos, alguma ideia? Sim, pessoal, segunda muralha. É incrível, mas esses são os nomes que deram. Nós estamos falando da cidade quando o rei Herodes construi. É tipo maqueta do que temos da cidade e isto, ok? Temos aqui o muro sul. Este é o muro sul. Estamos olhando do sudoeste. Muro sul. Muro norte. Muro ocidental. O muro oriental não dá para ver, está do outro lado. Mas estes muros que temos aqui são os muros de suspensão da esplanada do templo. Gente, falei que foi muito especial, mas tem que lembrar não só que foi muito especial, tinha o tamanho de 11 campos de futebol. Vocês sabem o que é um campo de futebol? Imaginem 11 juntos. É incrível. Pessoal, não é suficiente o que nós temos aqui. Okay? Nós temos que pensar como foi para construir tudo isso. É uma pergunta bem especial. Gente, as pedras são bem pesadas. E toda a esplanada do monte, toda a esplanada do templo foi construída com as pedras calcárias da mesma região. Então, como foi que elas pegavam as pedras? Como era que colocavam as pedras no lugar que tinha que ser? Para cortar as pedras é um pouco mais fácil. Carregar, tinha gruas feitas com sogas, com o material que tinha para poder fazer as coisas. Muito legal, porque hoje nós estudamos na física todas aquelas leis que eles já estavam utilizando. Então, pessoal, temos aqui elas levantando, dá para ver um pouco levantando as pedras. Ok, então levantam as pedras, mas como carregam de um lugar para outro? É incrível pensar praticamente que eles faziam umas rodas para cada uma das pedras, por separado. Okay? Dá para ver aqui que elas estavam colocando as pedras e rodavam as pedras, mas essas pedras não eram as maiores. As que eram mais pesadas, as maiores, dá para ver, temos aqui mais um desenho que mostra como eles estavam puxando com bueis. Okay? Estavam colocando praticamente embaixo das pedras, para as pedras poder continuar ou rodar, colocando as árvores cortadas. E assim é como elas conseguiam chegar. Gente, tem que pensar que uma das coisas mais especiais, elas depois chegavam e colocavam as pedras no lugar, e é como que Herodes pediu para todos ter uma firma arquitetônica. E aquela firma arquitetônica fazia que as pedras tivessem um marco
feito na mesma rocha, na mesma pedra. Até hoje dá para ver aquelas marcas, aquela firma arquitetônica típica de Herodes, bem especial, bem particular, bem peculiar. Isso era feito. Agora, gente, uma coisa tão especial que tem, aquela firma arquitetônica, aquelas pedras enormes que tinham. Pensem vocês, as pedras mais pequenas que tem no muro tem só 2,5 toneladas. Essas são as mais pequenas. A maior, que está justamente no muro ocidental, bem perto, bastante, não está na frente, mas bem perto da linha do templo mesmo, aquela uma tinha 570 toneladas. Pessoal, vou repetir porque é uma cifra difícil de acreditar. É 570 toneladas. É incrível. Mas elas conseguiram isso. Imaginem vocês estar todos nós, se nós estaríamos nesse momento, naquela época, olhando Jerusalém. Ou talvez, como os peregrinos chegando para Jerusalém. Sabem que eu quero vocês imaginar que estamos naquela época, estamos chegando para Jerusalém, talvez estamos chegando com Jesus. Quem sabe? Nós falamos que estamos olhando ao leste. Pessoal, aqui temos o Monte das Oliveiras. As pessoas que chegavam como peregrinos para Jerusalém, geralmente chegavam do norte ou do leste, talvez do oeste também, através do Monte das Oliveiras, onde estavam olhando Jerusalém pela primeira vez. Imaginem vocês se estaríamos olhando Jerusalém pela primeira vez. Naqueles momentos, é quase incrível, mas a vista que nós estaríamos tendo, que teríamos frente aos nossos olhos, seria a vista do templo. Okay? A vista do templo. Pessoal, naquela época, se nós estaríamos com Jesus, vocês têm que se imaginar. Jesus chegando ao Monte das Oliveiras, esta é a vista do templo, o que ele estaria olhando naquele momento. O templo, uma edificação incrível, pessoal, em toda magnitude. No mundo antigo, era o maior templo. A esplanada do templo foi a maior esplanada ritual do mundo antigo. Ainda hoje, é uma das maiores. Temos que lembrar, o Monte Moriá tem 750 metros de altura. Na sua frente, o Monte das Oliveiras tem 800 metros de altura. Falamos disso já. Mas, gente, naqueles momentos, as pessoas que chegavam ao Monte das Oliveiras e estavam avistando o Templo de Jerusalém, elas estavam na mesma altura que o teto do templo. Porque o templo tinha, desde a base do templo até o teto, 50 metros de altura. É incrível. É difícil de pensar nisso. Para vocês só compreender do que estou falando, o Domo da Rocha que está hoje tem 25 metros de altura. Isso é uma coisa incrível. לשמאל או לימין, תלך ישר כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים. A história continua. Gente, a partir do momento que nós temos Herodes, a verdade, uma coisa que não falamos, é que mudamos e já não temos aquela autonomia, sino que viramos para o período romano. Significa que temos impostos para pagar os romanos. Eles são aqueles que têm conquistado a região. Quando Herodes estava como rei, virou rei, tinha o apoio dos romanos. Eles continuam depois, temos os reis romanos que estão também aqui. No ano 70 temos uma rebelião e essa rebelião acaba quando Tito destrui o templo. A cidade de Jerusalém é destruída um mês depois e
os romanos imediatamente construem ou restauram a cidade mesma. Agora tentam mudar o nome para Hélia Capitolina, mas a cidade continua sendo Jerusalém para o mundo todo. A diferença é que, em vez da área do templo, em vez de ter este magnífico templo que nós tínhamos, os romanos vão colocar altares aos deuses romanos, Júpiter, Minerva, mas algum outro. Isso para que o lugar fique sujo, poluído, religiosamente falando. A partir desse momento, gente, pelos judeus, os rabinos mesmos falam que o lugar é proibido. Sendo que esse lugar é proibido, aquele lugar o local mais perto do templo, sendo que a esplanada do templo é aquela que fica proibida, okay? O lugar mais perto do templo vira o muro ocidental. A partir daquele momento, o muro ocidental tem mais um nome. Esse nome é Muro das Lamentações. Lá é onde as pessoas vão se lamentar, os judeus vão lamentar que o templo foi destruído e que não dá para construir mais um. E não dá para construir mais um porque está poluído. Gente, um dos motivos para o templo ficar tão importante, para ser tão... não para o templo, para o muro ocidental virar tão importante para virar o Muro das Lamentações, é justamente que na época de Jesus, a sala ocidental era o Santíssimo, ok? Era o lugar mais santo, lá onde tinha o Espírito de Deus. E esse Santíssimo estava quase tocando o templo. Dá para ver aqui. Temos o templo e o muro ocidental está atrás do templo. Bem que está quase tocando. Okay? Então, pessoal, a cidade já não é igual como foi. Mudou. Agora temos os templos, os altares paganos que estão na área do templo. Ao princípio do quarto século, no ano 314, o Império Romano vira católico apostólico romano. Constantino reconhece o cristianismo, adopta o cristianismo e vai impor o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Okay? É, portanto, católico porque a palavra católico significa em grego que é universal. Apostólico porque siga a linha dos apóstolos. É romano porque é o Império Romano. Constantino vai ceder Roma ao Vaticano. Ele muda a sua capital da Roma para Bizâncio. A verdade transforma Bizâncio em Constantinopla, mas é um pouco ruim falar que é o período constantinoplino. Pratica muito essa palavra, ok? Então, o período vira agora bizantino. Esse é o nome que tem. E vira bizantino, continua assim, bizantino, praticamente 300 anos. Gente, nessa época, a cidade é assim como estava, ok? Dá para ver que a cidade, no período bizantino, era bastante grande. Cresceu. Mas a área do templo, aquela mesma área do templo que nós temos, é esta área que está vazia. Dá para ver que temos um cenário, temos uma esplanada, mas a esplanada está vazia, está em rumo. Dá para ver que as muralhas ao redor também estão pela metade. Ok? Isso é o que temos. No ano 638, o Islã, que começa 6 anos antes na Arábia Saudita, chega para aqui. Começamos com o período muçulmano, mas ainda a área do templo, a esplanada do templo, está vazia. Pessoal, a esplanada do templo vai mudar só no ano 691, quando a dinastia dos Umayyad vai construir o Domo da Rocha. Okay? Estou saltejando vários séculos, a verdade, mas aqui temos o Domo da Rocha. Domo da Rocha
que é construído no ano 691, a 705 a mesquita de El-Aqsa, aquela da cúpula cinza, é construída também. Tudo isso acima da esplanada do templo. Fim do século XI, chega nos cruzados. Gente, a esplanada do templo, pela primeira vez e a última vez, o Domo da Rocha vira igreja. Primeira e última vez. Quase um século. Fim do século XII, temos o segundo período muçulmano. Os muçulmanos chegam e conquistam Jerusalém pela segunda vez. Isso acaba no século XIV, quando chega, o século XIII, desculpem, quando chegam os mamelucos, ou eunucos também são chamados. Eles estão chegando do Egito. E esse período vai mudar quando no ano 1518 chegam os turcos otomanos. Por quase 400 anos vamos estar com os turcos otomanos nesta região. Praticamente todo o Oriente Médio estava conquistado, quase todo o Oriente Médio estava conquistado pelos turcos otomanos. Mas, no fim da Primeira Guerra Mundial, 1917, dezembro de 1917, nós falamos que praticamente desde 1918, nós mudamos e temos aqui um novo governo. Esse novo governo é o mandato britânico. É um mandato que os ingleses vão receber da Liga das Nações para ajudar o povo judeu a criar o Estado de Israel, o Estado judeu. Gente, naquela época, já no século XVIII, estamos falando que o mapa de Jerusalém antiga é praticamente como nós temos hoje. Okay? Temos as muralhas que foram construídas pelos turcos otomanos no ano 1536. A partir de 1536, as muralhas de Jerusalém são exatamente iguais como nós temos hoje. Okay? E a esplanada do templo está no mesmo lugar que estava antes. A partir do século XVIII, praticamente temos os bairros divididos na mesma área, na mesmo estilo que temos hoje. Bairro Nordeste é o bairro muçulmano. O bairro Noroeste é o bairro cristão. O bairro Sudoeste é o bairro armênio. Armênios também são cristãos, ok? E o bairro Sudeste, que quase sempre foi o menorzinho dos bairros, foi o bairro judeu. É incrível. 1860, o bairro mais pequeno foi o bairro judeu. Mas 70% da população de Jerusalém também era judia, ok? Sempre foi a maior população da cidade. É uma coisa incrível, ou quase sempre. Pessoal, a partir daquela época, então, nós estamos com o mesmo plano da cidade. Isso muda quando, no fim do período do mandato britânico, temos a Guerra de Independência, que acaba, a independência é proclamada no dia 14 de maio de 1948. A guerra acaba um ano depois. Pessoal, nessa época, a cidade de Jerusalém ficou sitiada e depois a cidade antiga ficou nas mãos dos jordanianos. E para voltar a estar o bairro judeu, reunir com a parte nova de Jerusalém, que é construída a partir de 1860, mas toda Jerusalém fica unida a partir da Guerra dos 6 Dias, que é a guerra do ano de junho de 1967. Okay? Depois disso, nós estamos chegando a esta foto, que é onde nós começamos. Lembram? Só que agora eu tenho certeza que vocês, olhando tudo isto, vão compreender muito melhor as muralhas, os muros da esplanada, a área que estamos falando do muro das lamentações. Aqui é onde temos o bairro judeu. E aqui, na parte mais norte, temos o bairro muçulmano. É interessante porque temos aqui as escavações do sul do templo. Super interessante, muito legal para ver. Mas é difícil para mim falar qual das partes é mais legal. Mas ainda super legal, muito especial. E no norte da esplanada do Muro das Lamentações, temos a entrada para um túnel super especial. E o túnel que vai tocando o muro ocidental, o Muro das Lamentações, durante 250 metros vai até o norte.
quero lembrar vocês que o muro ocidental tem 486 metros de norte ao sul. A área do Muro das Lamentações, estamos falando de 60 a 70 metros. Ok? Pessoal, eu acho que tem poucas coisas que falam tão bem como as imagens de Jerusalém. Tenho certeza que agora vocês olhando esta imagem de Jerusalém vão poder compreender muito melhor, vão poder falar muito melhor com a cidade mesma. Ok? Eu quero convidar vocês para chegar aqui pessoalmente, para chegar ao muro, que para nós, como judeus, é a maior sinagoga do mundo. Nós achamos que visitando o muro, orando no muro, é como um pouco como falar a Deus no ouvido. Uma coisa super legal. Não só isso. Falamos que em Israel, e principalmente em Jerusalém, que as pedras falam. Eu tenho certeza que vocês vão chegar por aqui, ou vão poder avistar o muro, vão poder sentir o muro de alguma maneira, e vão sentir essa conversa pessoalmente. Quero deixar vocês com esta imagem até nossa próxima palestra. Ok? Até já. ליד התחנה המרכזית, גשם על הכביש, ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש. לאן לפנות שאלתי, לשמאל או לימין, תלך ישר כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים שבלב. זמן עבר, זמן עבר, זמן עבר, זמן עבר, זמן עבר. זמן עבר. ליד התחנה המרכזית, גשם על הכביש, ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש. לאן לפנות שאלתי, לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב, אתה תמצא את הנתיב לירושלים שבלב.